Graça e paz, amados. Antes da gente começar o vídeo, eu quero agradecer a todos os irmãos que se inscreveram no canal, os novos inscritos e aos inscritos antigos do canal também. Agradecer todos os irmãos em graça, agradecer também nosso irmão Alexandro do canal Graça Revelada, que tem dado maior força, que tem nos ajudado. Alexandro, estamos juntos aí, como também outros irmãos em graça aí. Eu não vou falar agora porque senão eu acabaria esquecendo o nome de muitos, mas eu agradeço por todos os irmãos em graça. Muito obrigado por vocês, pelo apoio de todos vocês, e estamos juntos. Então olha só, antes de começar eu quero dizer, para quem já é inscrito no canal sabe que quando eu falo que vai vir uma revelação bombástica, sabe que o vídeo é extremamente espetacular. Tem informações muito importantes e este é mais um destes vídeos. E hoje neste vídeo eu vou ficar aqui no cantinho porque eu quero fazer diferente. Eu quero deixar os versículos aqui do lado, aí na imagem do lado, para enquanto eu falar ele está aí do lado para vocês irem acompanhando. E antes de começar, eu gostaria, se possível, que você pegue uma caneta, um caderno e a própria Bíblia, porque se você quiser, faça anotações, porque virão informações aqui muito importantes para revelar às pessoas, para abrir os olhos de muitos. Então eu peço para vocês que tenham paciência, porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então em cada passagem eu vou procurar ser breve, deixar mais ou menos a passagem mesmo, porque as passagens por si só já falam tudo, e dando pequenas explicações, assim como eu faço nos vídeos de costume do canal. Então, para começar, vamos lá para Mateus capítulo 10, vamos ler os versículos 22 e 23. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Então olha só, aí é o próprio Jesus falando. Quem tem o aplicativo, a Bíblia de aplicativo de celular, sabe que essas letras estão em vermelho, como em algumas Bíblias também. Então isso significa que é o próprio Jesus falando. E reparem nesta salvação que fala nesse primeiro versículo que nós lemos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque um pouquinho mais na frente nós vamos ver que Pedro ele vai falar dessa salvação, o que ela significa. Então gravem bem essa salvação e olha só o que Jesus fala. É Jesus que está falando aí. Que eles não terminariam de percorrer as cidades até que viriam o Filho do Homem. Ou seja, o que Jesus quis dizer com isso? Muitos pregadores da graça utilizam dessa passagem para perguntar ao sistema, aos futuristas, que será que eles ainda estão vivos, então percorrendo por aí? Mas olha só, calma, vamos acompanhando este estudo porque está muito interessante. Agora vamos lá para Mateus capítulo 12, versículo 40. E se você quiser, dá um pause no vídeo, vai lá, pega um caderno, uma caneta e anote essas passagens, porque serão muito importantes para entender. Apesar que eu vou pegar todas essas passagens também e deixar na descrição do vídeo e deixar no primeiro comentário, para quem quiser copiar depois. Mas se você quiser, pega um caderno e uma caneta e anote. Então vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí novamente é o próprio Jesus falando, ele está falando em relação do Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem. Como Jonas foi um sinal para Nínive, o Filho do Homem será para aquela geração. Ele ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ou seja, não precisa explicar que é a crucificação. Jesus vai morrer e vai ressuscitar ao 3º dia. Não precisa explicar isso porque está evidente. Então vamos para a próxima passagem. Em Mateus capítulo 13, no versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino
todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então olha só, o Filho do Homem vai mandar os anjos recolher aqueles que praticam a iniquidade do seu reino. Ele vai mandar os anjos recolher estes do seu reino. Então quer dizer que esses que praticam a iniquidade vão estar no reino dele. Então olha só, continue anotando e continue no vídeo para entender. Você vai ver que daqui a pouco vai tudo ficar claro. Em Mateus ainda no capítulo 16, versículos 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí diz que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os anjos e retribuirá cada um a sua obra. E que há alguns que ali estavam que não passariam pela morte sem que antes viriam ver o Filho do Homem no seu reino. Então alguns que ali se encontravam não iriam morrer até ver o Filho do Homem no seu reino. Nós vamos entender também este reino, o que significa este reino. Olha só, continue anotando e prestando atenção no vídeo. Capítulo 19, ainda de Mateus, versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, eles, os discípulos, também se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, calma aí que já vai começar a ficar surpreendente. Olha só, anotem essas passagens, vocês vão ver como vai ficar surpreendente. Mateus capítulo 23, versículos do 34 ao 36. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então aí Jesus diz que ele enviaria profetas, apóstolos, para que aquela geração matassem eles, para que o sangue desde Abel até o sangue de Zacarias recaísse sobre aquela geração. E ali ele disse que todas estas coisas sobreviriam sobre aquela geração. Agora vamos para o capítulo 24 de Mateus. Aí nós vamos ler alguns versículos. E como é um clássico o capítulo 24 de Mateus, então vou ler pequenas passagens que assim vão ser fundamentais para este estudo. Então vamos lá para Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí novamente é o próprio Jesus falando que será pregado o evangelho do reino. Lembra quando eu falei do reino ali, que ele viria no reino, o Filho do Homem viria no seu reino? Exatamente, é este evangelho, o evangelho do reino seria pregado a todas as nações. O versículo 27 agora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aí ele está falando da vinda do Filho do Homem, que vai ser como um relâmpago, que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Isso tá fácil, né? Os versículos do 30 ao 34.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas as coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Este versículo 34, Jesus falou que não iria passar aquela geração sem que tudo isto aconteça. Foi o próprio Jesus quem falou. Mas calma que nós vamos entender o motivo dele ter falado isso. E vimos que ali nos primeiros versículos que eu li, e o Filho do Homem, ele mandaria os seus anjos reunir os escolhidos. Olha só, esses escolhidos vai aparecer já. Continue acompanhando, porque a partir de agora vai ficar surpreendente. Era necessário trazer estes versículos para vocês verem o que está por vir. Então continuem acompanhando e anotando, que é o principal, para depois vocês conferirem todas estas passagens e fazer a exegese dessas passagens. Mateus capítulo 26, o versículo 64, respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Este momento é o momento em que os fariseus eles pegam Jesus e Jesus estava falando do templo e aí eles perguntam: então você é o Filho de Deus? Ele fala que seria e que derrubaria o templo e que reergueria em 3 dias. Então eles falam que ele blasfemou. Então eles pegam Jesus para crucificá-lo. Este é o momento então da crucificação. Então Jesus fala que a partir daquele momento é que ele estaria à direita do Pai e vindo sobre as nuvens. Porque muitos não sabem, mas vir sobre as nuvens, naquele contexto lá de Israel, dos judeus, vir sobre as nuvens, vir nas nuvens, era vir com julgamento. Era uma doutrina referente à lei de Moisés, quando Deus ele vinha sobre uma nuvem no propiciatório. Eu já fiz vídeos sobre isso no canal. Quem acompanha sabe, quem é da graça sabe, mas muitos que acreditam ainda na vinda de Jesus, muitos dos futuristas, eles não sabem. Eles acham que Jesus vindo nas nuvens é Jesus vir lá nas nuvens do céu, e não é. Vir nas nuvens é vir com julgamento. O próprio Jesus deixou isso claro nesta passagem aí. Então olha só, agora vamos para Marcos, mas só para confirmar o que Jesus falou. Marcos 13, versículo 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Quem acompanha o canal sabe que o capítulo 13 de Marcos, assim como o capítulo 21 de Lucas, é exatamente o mesmo que o capítulo 24 de Mateus. Mateus 24 é o mesmo que Marcos 13 e Lucas 21. É a mesma passagem. Só que ali tem algumas outras informações que nos deixam mais claro essa situação sobre a vinda de Jesus, o que muitos futuristas também não sabem. Então eu só quis deixar claro que Jesus, ele afirmou que não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. E ele mesmo disse que alguns dos discípulos dele não passariam pela morte sem que vissem ele no seu reino. Isso está ali, que nós lemos ali alguns minutos. Então agora nós vamos entrar no livro de Lucas, onde vai ter umas informações e vai ter uma informação espetacular, extremamente importante, que vai ser um dos pontos principais que vai fazer entendermos o contexto da vinda de Cristo e o contexto deste vídeo. Vamos para Lucas capítulo 4, versículo 43. Ele, porém, lhes disse:
é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isto é que fui enviado. Aí novamente é o próprio Jesus falando, ele mesmo disse que ele foi enviado para enviar o evangelho do reino. Esta passagem está dizendo isto. É só você ler aí ela, que ele mesmo diz que ele foi enviado para enviar o evangelho do reino a outras cidades. O próprio Jesus está falando isso, que ele veio para enviar o evangelho do reino. Lucas capítulo 11, versículo 29 e 30. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Então, o Filho do Homem foi um sinal para aquela geração perversa. Aí, novamente, Jesus falando que aquela geração era uma geração perversa. E o Filho do Homem era um sinal para aquela geração. Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, desde quando veio João Batista batizando Jesus, naquele momento começou então a ser anunciado o evangelho do reino de Deus, e que todo homem era para se esforçar para entrar nele. Lucas capítulo 17, versículos 22 ao 26. Nesta passagem eu gostaria que vocês prestassem muito a atenção, muito, porque nesta passagem está uma informação que ela é decisiva para nós entendermos em que momento ocorre a vinda de Jesus. Olha só, prestem atenção nesta passagem. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Então aí ele fala, o próprio Jesus fala que viria o dia em que eles desejariam ver um dos dias do Filho do Homem e que eles não veriam, porque seriam dois. Um é a crucificação e o outro o dia da sua vinda. Mas vamos continuar. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, se vocês prestaram bem atenção nesta passagem, ela deixou muito claro que tanto a crucificação de Jesus como a vinda dele são para a mesma geração. Os dois dias são para a mesma geração. Mas aí você pode perguntar, os futuristas podem perguntar, mas está escrito que ele mesmo falou que ninguém sabe o dia e nem a hora. Exatamente, eu concordo, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas a geração sabe porque ele mesmo falou. O próprio Jesus falou que não passaria aquela geração sem que todas estas coisas acontecessem. Então olha só, olha como vai ficar mais claro daqui para frente. Olha como daqui para frente vai só piorar as coisas. Então, se você quiser, aperte pause no vídeo, dá pause aí e leia o versículo e leia a passagem que vai estar aí do lado e veja novamente como ele diz que um dos dias do Filho do Homem, porque são dois, um é a crucificação e outro é a vinda. Ele deixa claro que os dois é para a mesma geração. Então, os futuristas nos dias de hoje que acreditam que Jesus ainda vai vir, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas por esta geração e seja crucificado. Então, significa que aquele que morreu na cruz lá atrás
não foi Jesus, não era Jesus. Porque na mesma geração que acontece a vinda dele, ele tem que ser crucificado. É necessário que ele padeça também. Então Jesus, se ele vai vir ainda, ele tem que vir ser crucificado. Como no título da capa do vídeo, e aí está também que eu disse, que os futuristas são mal resolvidos. Os judeus, eles ainda acreditam que vai ser a primeira vinda de Cristo, porque eles acreditam que aquele que morreu na cruz não foi Jesus. Nesse caso, eles são bem resolvidos. Eles sabem que aquele não foi Jesus. Só que para isso eles têm que discordar de muitas passagens da Bíblia. Já os futuristas, eles acreditam que aquele foi Jesus e que essa vinda é uma outra vinda, não a mesma vinda que os judeus acreditam. Esta é a segunda vinda, os futuristas acreditam. Só que eles caem em um monte de contradição. Eles não obedecem o que Jesus fala, que tudo aconteceria naquela geração. Eles não obedecem o que Jesus fala, que os discípulos, alguns deles, não passariam pela morte até vir o Filho do Homem no seu reino. Eles não acreditam em muitas passagens em que eu vou falar agora e que vai ser surpreendente. Fica no vídeo e presta atenção nas passagens em que vai vir agora. Vamos ler então uma em João, capítulo 21, versículo 21, só para termos uma ideia do que está por vir. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, neste momento, eles estavam discutindo a respeito do apóstolo João. Pedro perguntou para Jesus: e quanto a este? Ele estava falando de João. Jesus falou: se eu quero que ele fique até o dia em que eu vir, o que te importa isso, Pedro? Então, olha só, o apóstolo João, ele ficaria vivo até a vinda de Jesus. Mas por que isso? Isso o próprio Jesus falou. Então, olha só, é mais uma passagem em que os futuristas têm que negar, têm que rejeitar. Ou seja, eles têm que discordar do próprio Jesus. Então, vamos entender por que Jesus falou que tudo aconteceria naquela geração. Por que Jesus falou que alguns discípulos não morreriam até que vissem ele no reino dele? Vamos ver por que Jesus falou que o apóstolo João ficaria vivo até a vinda dele. Olha só, vamos ver por que tudo isso agora. A partir daqui para frente vai ficar pior, mas muito melhor para nós que pregamos a graça, porque vai se esclarecer. O véu dos olhos de muitas pessoas vão ser retirados, principalmente daquelas que ainda têm dúvida e daquelas que acreditam no futurismo. E é claro, você que acompanha o meu canal que está em graça já, você que já acompanha outros canais que está em graça, você já está resolvido. Você sabe do que eu estou falando, você não tem a venda nos olhos. Só que este vídeo ele é muito importante para muitos que ainda têm dúvida e para muitos futuristas que acreditam que Jesus ainda vai vir e ficam negando a eficácia da palavra, ficam combatendo a graça, ficam indo contra o evangelho da graça. Olha só as passagens que vão vir a seguir. Vamos voltar em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Embora pareça demorada em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aí ele está falando que Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Qual é esses escolhidos que ele está falando? Porque aí ele diz que estes escolhidos estão clamando de dia e de noite por vingança. Ou seja, neste momento é antes até mesmo da cruz de Cristo. Neste momento já haviam alguns escolhidos que clamavam dia e noite. Esses escolhidos é nada mais, nada menos que os profetas mortos por aqueles judeus,
por aqueles que perseguiram os profetas. É aqueles que foram enviados por Deus. É alguns também, não só dos profetas, mas que foram enviados durante o tempo de Abel, que nós já lemos, desde o tempo de Abel, o sangue de Abel, até ao sangue de Zacarias que foi derramado. Então foram todos aqueles justos que foram enviados para Israel, que morreram pela própria mão dos filhos de Israel. São estes escolhidos que estavam clamando por justiça. Eles clamavam dia e noite e Deus viria com justiça naquela geração. Ou seja, ele viria com justiça naquela geração através do Filho do Homem, que veio para anunciar o Evangelho do Reino. Este foi o propósito da vinda de Jesus, anunciar o Reino de Deus a todas as cidades. Só para relembrar o que nós já vimos e para deixar bem claro isso que eu estou falando, para não ser como o sistema religioso que fala, mas não mostra na escritura. Então olha só para ter certeza do que eu estou falando, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 11, versículos 49 ao 51. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até os de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então olha só, aí está mais que claro que estes escolhidos que clamavam por justiça, que estavam mortos antes já, nesse momento que nós lemos no versículo de Lucas aí, eles já estavam mortos porque eles já estavam clamando dia e noite. São esses escolhidos que Deus escolheu e enviou para Israel, que foram mortos desde o sangue de Abel até o de Zacarias. Então agora olha só, nós vamos confirmar nas escrituras, na Bíblia, que o reino de Deus ele já está estabelecido desde aquele tempo que Jesus veio. E aí nós vamos também ver aquela salvação que eu falei lá no começo. Lembra no primeiro versículo que eu li e falei a respeito daquela salvação? Exatamente. Nós vamos ver que o próprio apóstolo Pedro ele vai falar desta salvação. Vamos ver sobre o reino, que está em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aí ele falou que o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Neste momento nós vamos entender também por que os apóstolos ensinaram o arrependimento. Porque eles começaram a ensinar que o povo se arrependesse e cresce no Evangelho. Porque muitos futuristas, o sistema religioso hoje, eles ensinam para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Porque os apóstolos, eles ensinaram isso para eles naquele momento. Para se arrependerem dos seus pecados e para crerem no Evangelho. Olha só, por que os apóstolos fizeram isso? Vamos lá para Atos capítulo 2, versículo do 36 ao 40. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiam-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então olha só o porquê Pedro ensinou e os outros apóstolos ensinou para eles, para aqueles judeus, se arrependerem do pecado
porque era para eles serem salvos daquela geração perversa. Porque a crucificação de Cristo, assim como a vinda, como o juízo, que nós vamos ver também, foi para aquela geração. O sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, recaiu sobre aquela geração perversa. Como aquela geração era perversa, Jesus falou, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, tudo aconteceu para que aquela geração pagasse por tudo. Então, a partir daquela geração, Jesus estabeleceu o reino. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele subiu e deu o reino ao Pai dele, deu o reino a Deus. Deus então enviou o Espírito Santo nos apóstolos. Quando os apóstolos então receberam o Espírito Santo em Atos, ali no Pentecostes, ali eles começaram, então, eles iniciaram, então, a fundação das igrejas. Então, todo o evangelho que nós lemos até agora, nenhum foi para a igreja. Nenhum. Até mesmo porque, durante esse tempo, a igreja não existia. Não existia a igreja. Os apóstolos começariam a fundar a igreja a partir do momento que eles receberiam o Espírito Santo lá no Pentecoste. Naquele momento, o Jesus já havia ressuscitado e já havia subido ao céu. Então ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. Neste momento, o reino de Deus já estava estabelecido. E nós vamos ver agora mais para frente e vamos confirmar isto e vamos confirmar como entra nesse reino. Porque a salvação, como vimos em outros vídeos, que eu vou deixar também na descrição e no final de tela, e aqui no card também, eu vou deixar para vocês verem que pecado é a transgressão da lei de Moisés. Pecado era a transgressão. Como Jesus tirou a lei, então não tem mais pecado. Então como que se entra no reino? Olha só, o próprio Pedro, ele vai falar agora. Mas para confirmar tudo isso que eu falei, vamos voltar ali nos versículos 15 ao 17. Olha o que Pedro fala. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Aí Pedro falou que nos últimos dias derramarei do Espírito e que estava acontecendo naquele momento. O Pentecostes já era os últimos dias. Pedro acabou de afirmar, mas calma, não é essa passagem que eu falei que Pedro iria falar como se entra no reino. Pedro vai falar mais, olha só, Pedro ele já vai falar como se entra no reino de Deus. Olha só, calma aí, vamos continuar o vídeo. Lembra que em Mateus, lá no capítulo 24, versículo 14, nós lemos que o evangelho do reino seria pregado a toda criatura, em todo o mundo? Olha só o que diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, nesse momento, Paulo ele afirma que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então aí Pedro falou que o sangue de Jesus foi manifestado no fim dos tempos. Jesus ele deixou muito claro que a vinda dele como a crucificação seria naquela geração. Tanto que Pedro, Paulo, João, Tiago, todos eles afirmaram, eles tinham certeza que a vinda de Jesus estava próxima no tempo deles. Eles tinham certeza absoluta, porque Jesus deixou claro, não passaria aquela geração sem que isso acontecesse. E olha só, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações.
Então Pedro fala que está próximo, mas não é só ele que fala que está próximo. Tiago, capítulo 5, versículos do 7 ao 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então até o Tiago falando que estava próximo. Então o que iria acontecer? Nós vimos que Jesus, quando vieste no seu trono, os 12 apóstolos sentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos. E vimos também que o Filho do Homem mandaria os anjos tirar aqueles que cometiam a iniquidade do seu reino. E que ele daria recompensas segundo as obras dos seus escolhidos. Então olha o que iria acontecer. Jesus, então, que era o Filho do Homem, na sua vinda, que era naquela geração, iria tirar aqueles perversos, aquela geração perversa de judeus. Ou seja, eles foram os iníquos. Ele, então, iria separar eles à direita e iria recompensar, colocando à esquerda, aqueles segundo as obras, aqueles que foram justos, aqueles que foram mortos por aqueles iníquos. Ou seja, tudo isso aconteceria lá naquela geração, que nós já sabemos que aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, matou milhares de judeus, matou milhares de israelitas lá naquele tempo no ano 70, derrubando o templo, deixando apenas um único muro de pé, que depois se transformou no Muro das Lamentações, onde todas as tribos da terra se lamentariam. Então você pode se perguntar, mas como fica então o arrebatamento? Olha só, vamos ver isso agora. Vamos lá para Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E olha só, quem que aguardava para a salvação? Quem aguardava era aqueles escolhidos que clamavam dia e noite, porque depois que ele estabeleceu o reino, eles já eram salvos, eles já estavam sendo salvos, mesmo aqui em vida na terra. As pessoas já eram salvas naquele tempo em vida aqui na terra. Olha só como vai ficar claro agora. E também o arrebatamento, olha como o arrebatamento vai ficar muito claro. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 14 ao 17, onde o próprio apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, que são aqueles que clamavam dia e noite. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a sua vinda do Senhor. Então olha o que ele fala, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Ele se colocava como vivo porque ele acreditava que ele ainda estaria vivo quando Jesus voltasse, porque Jesus deixou claro que seria naquela geração. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque aqueles que clamavam de dia e de noite, eles seriam ressuscitados primeiro. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos. Então olha só, os vivos iriam ficar. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então olha só, em momento algum Paulo fala que a igreja seria arrebatada, até porque Jesus nunca disse isso. Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, a igreja não existia ainda. Então ele não poderia ter dado este tipo de ensinamento. Então como acontece? Paulo, ele deixa isso claro em Coríntios, nós não vamos ler aqui, mas eu já deixei bem claro em outros vídeos.
O pecado foi condenado na carne, que é esta carne que nós temos. A carne, ela não pode herdar o reino de Deus. Então, quando ela morre, que ela volta ao pó, o espírito é arrebatado junto com eles nas nuvens onde eles estão. É isso que Paulo está falando. Aqueles mortos foram ressuscitados, e depois os que ficariam vivos, os que ficaram, eles, quando morressem, o Espírito seria arrebatado juntamente com eles na nuvem para viver a vida eterna. É isso que ele está falando. Agora, olha só, para confirmar isso que eu disse, vamos lá para Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então o anjo fala para João que aqueles que estavam com vestiduras brancas foram os que vieram da grande tribulação. Hoje o sistema religioso, os futuristas ensinam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outros ensinam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Ou seja, eles não entram em um consenso, porque eles são mal resolvidos, eles não sabem, porque essa doutrina de arrebatamento da igreja não é bíblica, não tem na Bíblia. Isso é uma falsa doutrina, é uma doutrina maldita, como Paulo falou, porque não tem na Bíblia. Esses que foram alvejados pelo sangue do Cordeiro, que tem vestidura branca, que vieram da grande tribulação, eles foram mortos na grande tribulação. Começando pelos apóstolos, que começaram a ser perseguidos, que eles morreram, e depois aquelas igrejas que foram sendo formadas por eles começaram a ser perseguidas e mortas. Então eles vieram daí, porque eles começaram a morrer e o espírito deles era arrebatado junto com eles nas nuvens. Não existe doutrina de buscar que Jesus vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Não, Jesus nunca disse que arrebataria a igreja. Jesus nunca disse que viria buscar a igreja. Isto não tem na Bíblia. Se você tiver dúvida, você que é futurista, se você tiver dúvida e está querendo entendimento, que está buscando a verdade, pergunta para o seu pastor, pergunta para qualquer religioso do sistema, pergunta aonde está escrito na Bíblia que Jesus vem buscar a igreja e aonde está escrito que ele vai arrebatar a igreja. Ele não vai conseguir te mostrar, porque tudo que Jesus ensinou foi antes de existir a igreja. A igreja ainda não existia. Então tudo que ele vai te mostrar são passagens daqueles escolhidos que eu citei, que clamavam de dia e de noite, de antes da igreja existir. Então ele vai cair em contradição. E agora, lembra que eu falei que Pedro ele falaria como se entra no reino de Deus? Então olha só, antes de vermos como Pedro vai ensinar, vamos para uma passagem extremamente importante para entender que a vinda de Jesus foi lá naquela geração. Apocalipse ainda capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém? Então aí diz que ele virá nas nuvens, com as nuvens. Vir nas nuvens, nós já vimos que é vir com julgamento. Jesus já estava vindo nas nuvens a partir do momento que pegaram ele para crucificá-lo. A partir daquele momento, ele já estava vindo nas nuvens. E vimos que o Filho do Homem foi um sinal para aquela geração. E que ele teria 2 dias, 2 momentos. Um que era a crucificação e o outro que era a vinda, que ocorreria na mesma geração. E aí diz que até aqueles que os transpassou Jesus, viriam ele vir sobre nuvens contra eles, que foram os soldados romanos. Os futuristas não conseguem explicar onde estão esses romanos que transpassaram Jesus, porque eles teriam que estar vivos até hoje, se Jesus ainda vai vir. O apóstolo João teria que estar vivo até os dias de hoje, porque o próprio Jesus falou que ele estaria vivo na vinda dele. Aqui, alguns discípulos não morreriam até que visse Jesus vir no reino. Então, ou seja, é muita contradição
que os futuristas caem. É muita, não é pouca, é muita contradição. O sistema religioso ele vem ensinando uma doutrina e mantendo uma mentira. Elas lutam em continuar nesta mentira e lutam contra o verdadeiro evangelho, que é a graça de Cristo, que está crescendo a cada dia. Mas olha só, este vídeo, todas essas passagens deixam isso muito claro. É muito óbvio, está explícito que a vinda de Jesus é naquela geração, aconteceu naquela geração e não nessa. Então olha só, agora vamos ver o que o próprio apóstolo Pedro ele fala lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aí está. Pedro está dizendo que se você manter isto, o amor, a piedade, o domínio próprio, todas essas coisas que nós acabamos de ler, existindo estas coisas em vocês, desta maneira é que serão suprida a entrada no reino eterno. É desta maneira. E não é indo em templos religiosos, não é se submetendo a pastores, não é pagando dízimo, não é tomando santa ceia, não é se batizando, não é fazendo nada dessas coisas. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele estabeleceu o reino de Deus aqui na terra. Este é o reino de Deus. E que nós lemos lá em João que os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E que o apóstolo Paulo, ele confirmou que este evangelho foi pregado a toda a criatura por debaixo do sol, a toda criatura na terra. E que o próprio Jesus disse que não passaria aquela geração sem que todas essas coisas acontecessem, porque recairia o sangue desde Abel até de Zacarias sobre aquela geração. Aquela geração é que foi julgada, ela é que pagou o preço. Jesus então estabeleceu o reino e você que permanece desta maneira, você entra neste reino para a vida eterna. Como? Mantendo todas essas coisas, amando a Deus e amando ao próximo, mantendo os frutos do Espírito. E aquele que não se acha essas coisas é cego, vendo apenas o que está perto. Este é cego. Então este, como nós vimos em outros vídeos que eu mostrei sobre o pecado, que eu vou deixar inclusive no final de tela alguns vídeos, vejam esses vídeos. Eu vou deixar na descrição também, é muito importante para o entendimento. Esses são os ímpios
Lembra que quem viu esses vídeos sabe aí, que acompanha o canal sabe, eles são os ímpios, que não se encontram estas coisas que o apóstolo Pedro disse. Mas esses que se acham estas coisas, esse é suprida a entrada no reino de Deus. E não em sistema religioso, não indo em igrejas, não tomando Santa Ceia. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem, espero que tenha gostado, possa compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Mostre esta mensagem, vamos fazer este vídeo. Eu quero especificamente este vídeo, que você compartilhe este vídeo. Eu não sou muito de pedir para compartilharem os vídeos, mas este em específico, compartilhe. Mostrem ao máximo de pessoas que conseguirem. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Que fique na graça e na paz do nosso Senhor. E muito obrigado por todos os irmãos em graça.